Olá pessoal, eu sou a professora Noeli e o objetivo dessa videoaula é falar sobre as etapas que devem ser desenvolvidas no estágio supervisionado 1. Vamos lá? Bom, a primeira atividade que vai ser desenvolvida logo que nós iniciarmos o semestre é a matrícula de vocês no componente curricular estágio supervisionado. Lembrando que o estágio supervisionado não é uma disciplina. Por esse motivo, vocês não se matriculam no estágio supervisionado. Quem realiza a matrícula de vocês no estágio supervisionado somos nós, a coordenação do estágio, junto com a coordenação do curso. Por isso, vocês preencheram aquele formulário indicando que vocês fariam estágio supervisionado agora, neste período, né, de 2019-2. Assim que iniciar as atividades do estágio supervisionado, a coordenação do estágio vai desenvolver o documento que é o termo de compromisso. Esse é o primeiro documento que será desenvolvido. O objetivo do termo de compromisso é realizar a celebração do termo, né, entre a universidade, a escola e você, aluno estagiário. Sem o termo de compromisso, não é permitido o seu início, né, das atividades do estágio na escola, ok? Então, a coordenação do estágio vai realizar o preenchimento desse termo de compromisso, imprimir os termos, assinar, porque o responsável pelo CEAR assina o documento, eu como professora supervisora do estágio também assino esse documento e a gente entrega o documento para que vocês façam assinatura e colham a assinatura do diretor da escola, ok? E aí, esse documento, ele vai ter uma via que vai ficar na escola, uma via fica com você e uma via, ao final, você vai entregar para a universidade. Então, o aluno é responsável por organizar essas assinaturas, né, e manter esse termo guardado para que no final do estágio você entregue esse termo devidamente assinado junto com outras documentações que eu vou falar agora. Então, quem é responsável pelo termo de compromisso? Pela elaboração do termo de compromisso? Nós, né? E aí vai existir um encontro em agosto, no final de agosto, para que a gente faça a entrega para vocês deste termo de compromisso. Com o termo de compromisso, e aí eu coloquei aqui um modelo, né, deste documento que vai ser entregue impresso para vocês em agosto. Com o termo de compromisso em mãos, vocês vão desenvolver a carta de encaminhamento. O que é a carta de encaminhamento? É um documento que realiza a apresentação do aluno para a escola. Então lá você vai incluir os seus dados, o curso que você está matriculado, né? E o diretor da escola vai fazer um aceite e assinar esse documento. E essa carta de encaminhamento vocês vão escanear e postar no ambiente para confirmar então esse momento que é o momento de início das atividades do estágio na escola, ok? Depois do desenvolvimento tanto do termo de compromisso como da carta de encaminhamento, vocês receberão a ficha de acompanhamento. O que é a ficha de acompanhamento? É a folha de ponto do estágio. Então, na ficha de acompanhamento, você vai registrar todos os dias que você foi à escola, qual atividade você desenvolveu naquele dia e qual foi a carga horária cumprida na escola. É extremamente importante o cuidado com a ficha de acompanhamento durante todo o estágio. Na ficha de acompanhamento, você vai registrar todas as atividades realizadas e o seu supervisor na escola vai assinar diariamente esse trabalho desenvolvido. Então, é necessário que exista o acompanhamento do supervisor e que ele faça a assinatura, né, da atividade que você desenvolveu durante todo o estágio supervisionado. Então, nas suas fichas de acompanhamento, ao final, é necessário contabilizar 100 horas, ok? Por semestre, né? Lembrando que, pela definição da lei do estágio, não é permitido que você execute mais que 6 horas diárias. Então, nós consideramos que vocês todos são trabalhadores, né? Alunos trabalhadores. Então,
As atividades do estágio, você vai fazer o planejamento de quantas horas você vai cumprir na escola. Se você vai conseguir cumprir 2 horas diárias, se a cada 2 dias você vai na escola e vai cumprir 3 horas, 2 horas. Ao final, a gente precisa que as 100 horas sejam contabilizadas. Dentro das atividades do estágio, vocês vão perceber que no calendário do estágio vai ter um período, né, que vocês vão precisar desenvolver cada uma das atividades. E nessas atividades, a gente já considerou uma carga horária mínima diária, né? Se você cumprir na escola 1 hora por dia, caso você consiga frequentar todos os dias a escola, você consegue tranquilamente cumprir essa carga horária. Lembrando que não é obrigatório que você vá todos os dias à escola. É obrigatório que você desenvolva as atividades dentro do período e que a carga horária, ao final, contabilize as 100 horas, ok? É importante também vocês observarem no calendário acadêmico do estágio supervisionado os períodos que nós temos, porque não é interessante você adiantar as atividades. O ideal é que você fique o período que foi determinado em cada uma das atividades, até para que aconteça o amadurecimento necessário para que você consiga, ao final, propor um projeto de ação pedagógica coerente, e que vá contribuir com a escola, né? Lembrando que a marca que você deverá deixar na escola tem que ser positiva, né? A gente precisa participar da comunidade de forma que a gente consiga evoluir algum processo educacional que até agora não utilizava um recurso computacional. Então, a nossa missão na escola vai ser essa: deixar um registro positivo da nossa passagem pela escola e contribuir, né? Contribuir com a ação do professor, contribuir com o uso de recursos pedagógicos na escola, fazer com que exista uma mobilização na escola para o uso de recursos que possam existir e não são utilizados, né? Em outras experiências de estágio, nós já vimos muitas escolas que possuíam recursos tecnológicos como lousa digital, data show, até mesmo os laboratórios de informática que não eram utilizados. Então, a nossa missão nesse estágio supervisionado 1 é observar isso, observar essas possibilidades que possam existir na escola e propor um projeto que faça, então, uso desses recursos, né? Façam que a escola utilize esses recursos. Caso ela não utilize, que ela passe a utilizar. Caso ela já utilize, que ela utilize de novas formas, né? Novas maneiras, que a gente consiga explorar esses recursos com novas possibilidades, ok? Então, conforme eu falei, a atividade inicial do estágio supervisionado é composta pela fase da documentação, que é composta por 3 documentos: o termo de compromisso, a carta de encaminhamento e a ficha de acompanhamento, ok? Após esses documentos estarem ok, vocês vão iniciar as atividades do estágio. As atividades do estágio estarão bem definidas e delimitadas no plano de ensino do estágio supervisionado e também as datas, tanto no plano de ensino como no calendário do estágio. Então, nós vamos começar com a análise da documentação da escola, observar, fazer a leitura detalhada do projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP, e do regulamento interno. Por quê? Realizando a leitura desses documentos, vocês vão conhecer a escola, conhecer os espaços, né, na análise documental. E aí vai existir uma atividade no ambiente virtual que vocês vão descrever para a gente essas observações, né, após a realização da análise desses documentos. Após essa etapa, vocês vão realizar a diagnose escolar, que é identificar, então, os espaços da escola, os recursos que a escola possui. Logo após a etapa da diagnose, vocês vão realizar a análise do ambiente escolar, que é identificar dos recursos identificados na diagnose, quais são utilizados pela escola. Como é que a escola faz uso dos recursos que lá existem, né? Inclusive, observar alguma aula. Caso a sua opção no estágio for acompanhar um professor na dinamização das aulas de um professor de uma disciplina específica, você vai, nesse momento da análise do ambiente escolar, observar como é que acontecem, então, as aulas desse professor. Caso a sua opção no estágio seja
auxiliar, por exemplo, a utilização dos recursos tecnológicos pela gestão da escola. Então, você vai observar como é que é a dinâmica na secretaria acadêmica, na direção da escola, em todos os ambientes, né? Para que você depois consiga identificar um problema e fazer uma proposta de melhoria, né? Como é que a gente vai conseguir melhorar ou conseguir resolver aquele problema identificado. Isso vocês vão fazer na etapa de estruturação de um projeto de ação pedagógica. Então, o principal ponto no estágio supervisionado 1 é o desenvolvimento de um projeto de ação pedagógica. O que vem a ser esse projeto? É um projeto em que você vai ter que definir todos os elementos de um projeto, né? De um projeto de pesquisa, por exemplo. Definir um problema, se basear em um referencial teórico para propor uma solução, né? Fazer uma proposta de solução para aquele problema. Então, definir como é que você vai resolver, como é que você vai fazer uma proposta de ação. Talvez não seria adequado utilizar o termo resolver o problema, né? Porque a sua ação pedagógica, ela vai poder ou não ter um êxito ao final, mas ela vai ser uma ação. Então, ela vai realizar um movimento na escola e o objetivo é que ela contribua, né? Com a ação do professor, com o aumento ou com a melhor utilização dos recursos tecnológicos com essa finalidade pedagógica dentro da escola. Então, nesse projeto de ação pedagógica, vocês vão descrever o referencial teórico, os recursos metodológicos que vocês vão utilizar, cronograma, o referencial, apresentar os resultados que vocês esperam, né? Então, vocês vão projetar algo que vai ser desenvolvido no estágio supervisionado 2. Então, no estágio supervisionado 1, é um momento de conhecer a escola, identificar fragilidades na escola e propor melhorias. A proposta de melhorias, ela vai acontecer por meio de um projeto de ação pedagógica. No estágio supervisionado 2, que vai acontecer em 2021, nós vamos orientá-los no sentido de, então, executar esse projeto de ação pedagógica, ok? A finalização do estágio supervisionado 1, ela vai acontecer com a apresentação desse projeto de vocês, em formato de banner, em um encontro científico das licenciaturas. E aí, todos os requisitos necessários para o desenvolvimento desse banner, a gente vai conversar com vocês ao longo do componente curricular estágio supervisionado. Então, nós desejamos que todos tenham, né, uma caminhada importante nesse semestre e que o estágio supervisionado seja realmente esse momento de prática, né, e que seja uma prática que vá agregar na formação profissional de vocês. Bons estudos a todos e até a próxima!